Você já se sentiu soterrado por problemas que parecem não ter fim? E se eu dissesse que a maioria deles nunca deveria ter nascido? Não, isso não é mágica, nem fuga. É estratégia. Uma forma de enxergar e viver que corta pela raiz 95% do caos mental que te consome. Os estoicos sabiam disso, e hoje você também vai saber. 1. Aprenda a se observar sem se atacar. O primeiro passo não é mudar, é enxergar. Mas enxergar sem medo, sem culpa, sem se odiar por aquilo que vê. Muita gente pensa que evolução é um esforço violento, como se precisasse se corrigir a tapas. Mas a verdade é que ninguém muda por força. Mudamos por clareza. E a clareza só nasce quando temos coragem de olhar para nós mesmos com sinceridade e não com julgamento. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de parar de fugir. Fugimos do espelho interno como se fôssemos monstros, como se houvesse algo insuportável dentro de nós. Mas só quando olhamos, sem as máscaras, sem os filtros, sem o perfeccionismo, é que algo realmente começa a se transformar. Como o Epicteto dizia, não são os fatos que nos perturbam, mas a visão que temos sobre eles. E isso vale para nós também. Não é quem você é que te paralisa, é a maneira cruel com que você se julga por ser assim. Quer evoluir? Pare de ser seu próprio carrasco. Seja testemunha, como alguém que olha ao céu. Não tenta mudar as nuvens, só observa e aos poucos aprende a navegar. 2. Aceite o que não depende de você. Aqui vai um soco de realidade. Você não tem controle sobre 90% das coisas que quer controlar. E é justamente essa luta que te adoece. Pessoas mudam, planos falham. A vida tem sua própria lógica, que raramente se curva às nossas vontades. E quanto mais você tenta dominar o indomável, mais fraco se sente. Aceitar isso não é desistir, é se libertar. É parar de empurrar portas que se abrem para o outro lado. Quando você solta o que não pode controlar, algo mágico acontece. Sua energia volta, sua presença cresce. Você começa a focar no que realmente importa, sua atitude, sua reação, sua escolha. Marco Aurélio dizia: alinhe seus desejos com a natureza dos acontecimentos. Não tente dobrar o mundo à sua vontade. A liberdade começa quando você para de lutar contra o inevitável e decide responder a ele com sabedoria. 3. Não espere motivação. Desenvolva constância. Sabe aquela vontade de começar algo quando der vontade? Esqueça! Motivação é instável, é emoção. E emoções, como você já sabe, não são confiáveis. A constância, por outro lado, é soberana. Ela aparece mesmo quando você não está inspirado. Ela age mesmo quando sua mente grita para desistir. Não é a euforia do começo que te transforma. É o passo silencioso que você dá quando ninguém está vendo. É o hábito repetido, a disciplina sem glamour. Os estoicos não esperavam se sentir bem para fazer o que era certo. Eles faziam o que era certo e isso os fazia se sentir bem. Quer saber quem você é? Observe o que você faz nos dias difíceis. Ali está a sua identidade real. 4. Domine a mente antes de tentar dominar o mundo. Muita gente muda de cidade, de corpo, de carreira, mas continua carregando a mesma bagunça mental para onde vai. Você pode conquistar o mundo, mas se não dominar sua mente, continuará se sentindo fraco. A mente desgovernada é um tirano invisível. Ela te puxa pelos fios da dúvida, da crítica, da insegurança. Dominar a mente não é calar pensamentos. É escolher em quais deles você vai acreditar. É dizer não à narrativa do medo. É silenciar o ruído da comparação. É olhar para o caos e permanecer em pé, por dentro. Epicteto ensinava: você não controla o que acontece, mas pode controlar o que pensa sobre o que acontece. Esse é o verdadeiro poder. 5. Responda, não reaja. Reação é automática. Resposta
É consciente. Quando alguém te ofende, qual parte de você responde? A sua sabedoria ou a sua ferida? Responder com consciência é a maior forma de poder. Não porque você está sendo fraco, mas porque está no controle. O impulso quer vingança, a consciência busca liberdade. Quantas vezes já dissemos coisas no calor da raiva e depois nos arrependemos? Quantas vezes deixamos que os outros nos tirassem do centro? A resposta estoica não é frieza, é força. É a coragem de manter o leme firme, mesmo quando o mar se revolta. Sêneca dizia: a liberdade está em poder deixar ir. E às vezes, deixar a última palavra é o que te faz vencer. 6. Viva com menos e sinta-se mais livre. Você não precisa de mais, precisa de menos, mas mais essencial. A sociedade te ensinou que ter é sinônimo de ser. Mas quanto mais você tem, mais você precisa proteger, manter, cuidar, ostentar. E quanto mais você protege, mais escravo você se torna. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade nasce quando você não depende de nada para se sentir completo. Sêneca dizia: é rico quem precisa de pouco. E Marco Aurélio completava: pobre é aquele que vive desejando. Viver com menos é um ato de rebeldia num mundo que te quer consumindo o tempo todo. Quer poder real? Solte o que pesa e caminhe leve. 7. Lembre-se, tudo passa. Essa frase pode parecer clichê, mas é uma das mais verdadeiras da vida. Tudo passa. A dor, o prazer, a vitória, a perda. Apegamo-nos como se tudo fosse durar para sempre. Mas a impermanência não é castigo, é a liberdade sussurrando no seu ouvido. Aproveita enquanto tem. Marco Aurélio escreveu: viva cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com reverência. Valorize o instante. Abrace sem prender. Sinta sem exigir que dure. Quando você entende que tudo é emprestado, até a próxima respiração, você começa a viver de verdade. Se isso já está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo transforma e me ajuda a continuar esse trabalho. 8. Fracassar não te enfraquece. Fugir sim. Quantas vezes você deixou de tentar por medo de falhar? Quantas vezes disse, não é o momento, quando, no fundo, era só medo de não dar certo? A verdade é que o fracasso assusta menos do que o olhar dos outros sobre ele. Mais do que falhar, o que realmente dói é a vergonha, o julgamento. Aquela voz interna que diz, tá vendo? Eu sabia que você não era bom o bastante. Mas escuta isso com atenção. Fracasso não é fraqueza. Fraqueza é desistir de você por medo de fracassar. Os estoicos não temiam o fracasso. Eles o consideravam uma etapa inevitável no caminho da excelência. Epicteto perdeu tudo o que tinha. Foi escravo, foi exilado, mas nunca foi derrotado. Porque para ele, o único fracasso verdadeiro era abandonar o próprio caráter. Sêneca escreveu algo poderoso. A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada vez que você falha, tem duas opções. Ou você se enterra no erro, ou você se ergue mais lúcido, mais afiado, mais você. Pensa nos grandes nomes da história. Quantos deles venceram sem errar? Nenhum. Mas todos eles tinham algo em comum. Persistiram quando a maioria parou. O fracasso revela o que precisa ser aprimorado. É a lixa que tira o excesso, o fogo que molda o ferro. E sabe qual é o maior erro de todos? Achar que não pode errar. 10. Pare de tentar controlar tudo. Vamos falar sobre controle, ou melhor, sobre a ilusão dele. Você já percebeu o quanto tenta prever tudo? Antecipar a resposta de alguém? Planejar cada detalhe de uma viagem, de uma conversa, de um passo? Mas mesmo com toda essa tentativa de controle, quantas vezes as coisas saíram como você imaginava? Poucas, né? A verdade é simples, mas difícil de engolir. O mundo não obedece seus planos. Você não controla o tempo. Não controla o humor do outro. Não controla se vai chover amanhã ou se o cliente vai responder hoje.
Você só controla seus pensamentos e suas ações. Todo o resto é cenário. E quem tenta controlar o cenário vive cansado, frustrado, esgotado. Epicteto dizia: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. A liberdade está em saber a diferença. Essa frase muda vidas, porque quando você foca no que depende de você, você se fortalece. E quando aceita o que está fora do seu alcance, você se liberta. Tentar controlar tudo é como tentar segurar o mar com as mãos. Você só se afoga mais rápido. Agora imagine a leveza de simplesmente fazer o seu melhor e deixar o resto acontecer. Sem ansiedade, sem apego, sem guerra. Isso não é passividade, é sabedoria. É escolher onde colocar sua energia. É mover-se com leveza e não com medo. 10. Tudo muda. E isso é uma bênção disfarçada. Você já tentou congelar um momento? Segurar um instante de alegria? Ou evitar que uma dor começasse? A mente quer permanência, mas a vida só oferece movimento. E é aí que mora o sofrimento, na tentativa desesperada de manter o que por natureza é passageiro. Você se apega a pessoas, a status, a certezas, a rotinas, como se elas fossem âncoras, mas na verdade são castelos de areia. Basta uma maré inesperada e tudo muda. E sabe o que os estoicos diziam? Que a impermanência não é um problema. Ela é o motor da transformação. Marco Aurélio escreveu: observe constantemente como todas as coisas estão em mudança e acostume-se com a ideia de que a natureza do universo é mudança. Em outras palavras, tudo o que existe está em constante transição. Nada permanece como está, nem você, nem o que você ama, nem o que você teme. E essa verdade, por mais dura que pareça, é libertadora. Sabe por quê? Porque o sofrimento, por mais agudo que seja, também vai passar. Porque aquela dor que parecia insuportável vai se suavizar. E a perda que te despedaçou vai se reorganizar dentro de você. A impermanência é um lembrete de que nada é definitivo, nem a escuridão, nem a luz. E se nada é definitivo, você não precisa se desesperar quando algo desmorona, nem se agarrar com desespero quando algo vai bem. Você pode apenas viver, com presença, com entrega, com gratidão, sabendo que tudo passa, e isso é uma bênção, não uma ameaça. 11. Encontre paz sem precisar de silêncio externo. Você já tentou meditar com barulho ao redor? Já tentou manter a calma em um trânsito infernal? Já tentou respirar fundo no meio de uma discussão? A paz verdadeira não mora no silêncio do ambiente. Ela mora na sua capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo grita ao redor. Tem gente que precisa fugir para encontrar paz. Fugir do trabalho, das pessoas, das redes sociais, da cidade. Mas o problema não está fora, está dentro. Você pode ir para uma montanha, desligar o celular, sumir por uma semana. Mas se a sua mente estiver em guerra, a montanha vira um campo de batalha. Os estoicos entendiam isso como poucos. Eles não buscavam a paz em lugares. Eles construíam a paz como um hábito interno. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que elas têm das coisas. Isso significa que não é o barulho que rouba a sua paz, é a forma como você se relaciona com o barulho. A vida nunca vai ser 100% tranquila. Vai ter ruído, vai ter conflito, vai ter pressão. Mas se dentro de você houver espaço, silêncio e discernimento, nada disso te tira do centro. E como cultivar essa paz interior? Os estoicos deixaram um mapa, um caminho, baseado em 4 virtudes: sabedoria,
saber o que depende de você, justiça, agir com retidão, mesmo quando ninguém vê, coragem, fazer o certo mesmo com medo e temperança, manter o equilíbrio diante do excesso. Essas virtudes não são só ideias bonitas, elas são como instrumentos de navegação no caos. Quando você vive por elas, não importa onde esteja, você se sente em casa, porque sua casa passa a ser você mesmo. 12. Resiliência não é resistência, é adaptação inteligente. Você já viu um bambu no meio da tempestade? Ele não resiste como o carvalho, ele se curva. E é justamente por isso que ele não quebra. Essa é a imagem perfeita da resiliência estoica. Não é sobre suportar tudo com os dentes fechados, é sobre aprender a se dobrar sem se perder. Muita gente confunde resiliência com dureza. Acredita que ser forte é nunca se abalar, nunca chorar, nunca demonstrar fraqueza. Mas os estoicos sabiam. Ser resiliente não é virar pedra, é continuar humano mesmo nas piores tempestades. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E isso é resiliência, saber para onde você vai, mesmo quando o vento te empurra na direção contrária. O resiliente não se ilude achando que a vida vai facilitar. Ele sabe que a dor faz parte, mas escolhe fazer com que cada dor o fortaleça, cada queda o ensine, cada desvio o refine. Repare, você não precisa vencer todas as batalhas externas, só precisa não se perder na luta. A cada contratempo pergunte: o que isso está querendo me mostrar? Como posso agir com mais sabedoria diante disso? A resiliência não se constrói no aplauso, ela se forja no bastidor, nas noites em que você queria sumir, mas decidiu continuar, nos dias em que tudo doeu, mas você foi mesmo assim. E é aí que você percebe: você não precisa ser invencível, só precisa ser inabalável por dentro. 13. Seja o dono das suas emoções ou será escravo delas. Você já sentiu como se fosse refém da sua própria mente? Bastou alguém te ignorar e você já se sentiu rejeitado. Bastou uma crítica e seu mundo desabou. Bastou uma pequena comparação e pronto. Insegurança, raiva, autossabotagem. Isso acontece porque suas emoções estão no comando. E quando elas dirigem, você perde o controle do volante. Os estoicos não negavam as emoções. Eles não eram robôs nem insensíveis. Eles sentiam, e muito, mas não deixavam o que sentiam decidir o que faziam. Epiteto dizia: não é porque você está com raiva que precisa agir com raiva. Parece simples, mas essa frase é ouro. Ela marca a diferença entre viver no impulso ou viver com consciência. Você tem o direito de sentir raiva, de sentir medo, de sentir dor, mas você não é essas emoções. Você é quem observa, quem escolhe, quem age. Imagine que sua mente é um cavalo selvagem. Se você não aprende a montá-lo, ele vai te arrastar. Mas se você treina, ele te leva longe. Dominar as emoções é como treinar esse cavalo. Leva tempo, requer presença, mas vale cada segundo. E sabe o que acontece quando você aprende a dominar isso? Você não se desespera com críticas, não se desmonta diante do caos, não explode por qualquer coisa. Você se torna livre. Porque não há liberdade maior do que poder escolher sua atitude em qualquer cenário. 14. Solte o passado. Ele não mora mais aqui. Algumas prisões não têm grades, têm memórias, e talvez hoje você esteja vivendo dentro de uma, preso ao que disseram sobre você, preso à culpa de um erro antigo, preso a algo que não voltou, mas que você insiste em manter vivo na lembrança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você reviveu um momento doloroso na sua cabeça?
Quantas vezes repetiu aquela mesma cena, aquela mesma fala, aquela mesma decepção? É como assistir ao mesmo filme triste todos os dias, esperando um final diferente. Mas o passado não muda. O que muda é a forma como você escolhe se relacionar com ele. Marco Aurélio escreveu: o passado e o futuro não te tocam. Só o presente pode ser tocado. E é verdade. O passado é um lugar de aprendizado, não de habitação. Você pode olhar para trás, mas apenas para entender, não para se afundar. Você pode rever o erro, mas para aprender com ele, não para se castigar eternamente. Sêneca dizia: ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Não há liberdade enquanto você carrega o peso do que já foi. Soltar não é esquecer. Soltar é parar de sangrar. E quando você solta, algo mágico acontece. Você volta para o agora. Volta para o lugar onde a vida realmente acontece. O passado já não mora aqui, mas você ainda está aqui. E isso é tudo que importa. 15. A adversidade é a forja da sua grandeza. Quer saber o que realmente revela quem você é? Não são os dias fáceis. Não são os elogios nem os aplausos. É o desconforto, a dor, a adversidade. É quando tudo desmorona e você ainda assim decide ficar de pé. Os estoicos não acreditavam em crescimento sem dor. Eles sabiam que o atrito é o que afia, que o fogo é o que purifica, que a dificuldade é o que revela o que é de mais autêntico em nós. Marco Aurélio escreveu: o fogo alimenta-se de tudo o que lhe é lançado e se torna mais forte. Seja como o fogo. Repare nessa imagem. Não fuja da dor. Seja como fogo. Pegue a perda e transforme em sabedoria. Pegue a humilhação e transforme em humildade. Pegue o erro e transforme em compaixão. A adversidade não é o fim, é a iniciação. É o rito de passagem que separa quem apenas existe de quem vive com propósito. Você quer força? Então abrace o que é difícil. Não como quem sofre, mas como quem entende que ali, naquele momento, existe uma chance de ser forjado por algo maior. E um dia, você vai olhar para trás e dizer: foi ali, naquele caos, que eu comecei a me tornar quem eu realmente sou. Você chegou até aqui. E isso já diz muito mais sobre você do que qualquer conquista, qualquer título ou qualquer aparência. Diz que você está cansado de viver no piloto automático, que você quer mais do que distrações e promessas vazias, que você está buscando consciência, força, paz, verdade. E isso é raro. Isso é nobre. Isso é corajoso. Na filosofia estoica, o mais alto grau de poder não está em vencer os outros, está em vencer a si mesmo. E a cada ideia que você refletiu aqui, a cada parte de você que decidiu soltar, crescer, transformar, você deu um passo rumo a isso. Se esse vídeo tocou você em algum ponto da alma, comenta aqui. Eu escolho viver com poder interior. Curte, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreve no canal, porque esse canal é para quem cansou de viver pela opinião dos outros e decidiu viver com propósito. Você não precisa de permissão, você não precisa de plateia, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser verdadeiro. E isso você já está sendo.